Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. 2 versículos, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém, amados? Você deve se lembrar que eu já preguei nesse texto, nesse capítulo, nesse versículo, algumas vezes. Mas eu gostaria de fazê-lo de novo, mas numa outra conotação. E falar um pouquinho sobre ansiedade. Aquilo que causa ânsia. Aí eu fui num dicionário tentar descobrir o que os sábios falam sobre ansiedade. Uma vez eu preguei sobre ansiedade e perguntei quantas pessoas ansiosas admitem serem ansiosas estão aqui nessa noite. Eu fiquei escandalizado, né? Quase todo mundo é ansioso. Ansiedade parece que é uma epidemia geral que nos acomete sem que peçamos ou permitamos. E naquela oportunidade eu não estava de fato falando sobre ansiedade, mas passei por ela, perguntando quantos eram ansiosos. Quantos daqueles ansiosos admitem hoje ainda que é mais ansioso? Quantos aqui presentes admitem que muitas vezes é mais ansioso do que deveria ser? Levanta a mão aí de novo. Olha lá, olha para trás quem está na frente, irmão. Dá uma olhadinha lá, olha só. Quase todo mundo, cara. Ansiedade, distimia penosa, em que se associam transtornos afetivos, intelectuais e dinâmicos, com sensação injustificada de perigo iminente, insegurança e incerteza. Distimia penosa em que se associam transtornos, distúrbios afetivos, intelectuais e dinâmicos, com sensação injustificada de perigo iminente, de insegurança e de incerteza. O sábio que fala sobre ansiedade diz que quando ela nos acomete, ela afeta nossas emoções, afeta a minha intelecção ou a minha capacidade de diagnosticar, mas afeta também a minha dinamicidade, a minha capacidade de agir. Quando a ansiedade, a respeito da qual perguntamos se você é ou não, nos afeta, veja, embora ela seja algo muito comum, nem por isso deixa de ser extremamente danosa. Porque na cabeça da coletividade, quando uma coisa se torna comum, parece que ela perdeu o seu poder. Não, todo mundo faz isso. Todo mundo bebe isso. Todo mundo pratica isso. Ora, todo mundo pratica, nós estamos dizendo, olha, eu também praticar não faz mal nenhum, porque afinal de contas, todo mundo faz isso, ou quase todo mundo faz isso. O fato de quase todo mundo ser vítima disso ou daquilo, não justifica, não implica dizer que para ti, enquanto indivíduo, isso não seja ou deixe de ser danoso. O sábio diz lá, o homem do dicionário, diz que a ansiedade, ela interfere nas minhas emoções, ou seja, ela desequilibra. E se desequilibrou minhas emoções, desequilibrou meu intelectismo, minha intelecção, minha capacidade de diagnosticar. Porque toda ação, para se tornar em bênção na minha vida e trazer frutos
qualitativos, de qualidade, que façam bem para a minha alma, toda ação precisa ser produto de reflexão. Já falamos sobre isso também há bem pouco tempo atrás. Ação que não é produto de reflexão só traz abominação. Ih, rapaz, rimou. Quando você age sem refletir, geralmente você quebra a cara. Porque até o seu dinamismo, a sua capacidade de ação está afetado pela ansiedade. Aí, eu queria mostrar duas coisas a respeito da ansiedade, irmãos. Aqui nesses 2 versículos que nós acabamos de ler. Na primeira frase do versículo 6, a palavra de Deus está dizendo assim para nós: não andeis o quê? Com relação a quê? Por coisa alguma. Repita assim comigo: eu não devo ser ansioso por nada. Amém ou não amém? Mas você é ansioso? Primeira verdade sobre ansiedade: ansiedade é pecado. Pode regalar o zoião aí, é verdade, irmão. Por que é pecado, irmão? Quem me diria? Por que é pecado? Está na cara. Acabou. O que você falou? Isso. O que está escrito nessas 3 primeiras palavras? Leiam. Vamos falar todos juntos? Vamos lá? Não andeis ansiosos. Isso é uma sugestão da Bíblia? Isso é o quê? Uma ordem. Está no imperativo. Não andeis ansiosos. Se eu ando ansioso, eu estou desobedecendo a palavra. E quem desobedece a palavra faz o quê? Peca. Caramba, pastor, o senhor está querendo acabar de arrebentar com a gente? Não. Quero curar você. Você vai sair daqui curado hoje, em nome de Jesus, irmão. Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. E você já aprendeu que verdade não liberta ninguém. O que liberta é o conhecimento dela. Porque se a verdade é verdade, você não a conhece, a verdade não é verdade para você. Então eu preciso entender que essa ansiedade que desequilibra minhas emoções, que afeta meu senso de diagnóstico, minha capacidade de diagnosticar, para que eu possa agir com dinamismo, essa chamada ansiedade não só afeta a minha vida psicobiológica, mas também afeta a minha vida espiritualmente falando também. E quando eu lhe revelo que a ansiedade é pecado, eu estou te falando que ela também, por ser pecado, se torna uma brecha por onde Satanás penetra e age em nós. Ela é uma brechinha, ela é uma fresta na nossa vida, pela qual sofremos embates espirituais. E aí você vai entender que de repente você está aqui. Olha, você é um crente fiel, irmão. Você é um crente 9,5. 10 não existe, né? Só no céu. Você é um crente fera. O diabo treme de você. Você cumpre suas obrigações. Você tem princípios da palavra de Deus dentro de você. Você tem princípios do Espírito Santo dentro de você. Você é uma pessoa dizimista, bom pai, boa mãe, bom patrão, bom empregado. Você cumpre o teu papel cristão na sociedade. Você não é crente só dentro das 4 paredes, porque aqui dentro é mole ser crente, né? Você não é um artista gospel. Você é de verdade. Mas a despeito disso, você muitas vezes entra em crise com as palavras que são pregadas, porque diz: pastor, o senhor fala de brechas, mas eu procuro viver minha vida plenamente na presença de Deus, mas ainda assim, eu ainda sinto que a minha vida ainda não é aquilo que Deus sonhou para mim, muito menos eu. E eu não consigo entender se há alguma ação
do mal sobre a minha vida, por onde é que isso tem entrado? Porque eu não estou conseguindo perceber. Estou lhe mostrando uma frestinha chamada ansiedade. A ansiedade é pecado. E pecado é legalidade. Aí você fala assim, mas pastor, isso aqui é incontrolável. Está acima das minhas forças. O senhor viu, não é só comigo que acontece isso, quase todo mundo tem ansiedade. A maioria da igreja, a maioria das pessoas aqui nesse lugar confessaram que muitas vezes, ou quase sempre, são mais ansiosas do que deveriam ser. Então veja com todo mundo, mas como eu já falei, o fato de ser uma verdade na vida de todo mundo não diminui o malefício que ela gera em mim, enquanto indivíduo. Pastor, foge ao meu controle, nem por causa disso deixa de ser pecado, nem por causa disso deixa de ser brecha. É como álcool, irmão. É como droga. Tudo começa no primeiro gole, tudo começa no primeiro trago, tudo começa no primeiro passo. Só que agora, você que já deu o primeiro, o segundo, o 10º, 20º, 100º, está viciado, se tornou um alcoólico, se tornou um drogado compulsivo. O fato de, na tua mente, existir uma verdade que verdade não é, de que você não pode mais viver sem a droga, que você não pode mais viver sem o álcool, pelo fato de ter se tornado uma coisa descontrolada, o álcool ou a droga deixaram de ser pecado? Não. E o pecado se estabelece exatamente porque deixou de ser algo do teu controle. Agora, qual é o problema maior da ansiedade, irmão? É que quando nós a sentimos, isso afeta minhas emoções, desequilibra. Ou seja, muitas vezes o problema é desse tamaninho, e o que esse problema desse tamaninho gera em mim, produz sensações como que se o problema que está diante de mim não fosse desse tamaninho, mas fosse desse tamanhão. A ansiedade, porque causa distúrbio nas minhas emoções. Eu muitas vezes pego o balançar de um copo d'água e transformo numa tempestade tsunâmica. Parece que eu vou morrer afogado dentro do copo d'água. Parece que o copo d'água vai destruir tudo que eu construí na vida inteira. Todas as minhas construções vão com água abaixo. Só que o problema não é o problema, é a reação que você tem diante dele. Por quê? Porque as tuas emoções se desequilibram. Ou então, acontece também o contrário. Você está diante de uma crise enorme, uma perda portentosa, e você reage como se perda nenhuma tivesse. Como aconteceu há bem pouco tempo atrás, uma jovem tinha o seu marido no hospital. Seu estado era grave. Com 36 anos, esse marido vem a falecer. E eu saí do hospital de posse da responsabilidade de levar a notícia para a esposa. E a esposa sabia que eu estava no hospital com o marido. E naquele dia fatídico, eu toco o apartamento dela, a campanha do apartamento dela. Quando ela abre a porta, me vê e percebe que eu estou diante dela, na porta do apartamento dela. Logo, evidentemente, não estou mais na UTI com o marido dela. Mesmo que eu não falasse nada, e não falei, ela já sabia que o marido havia falecido. E ela simplesmente não fala nada, vira as costas, senta, liga a televisão e começa a ver desenho animado. E a gente senta do lado dela e diz assim: irmã, você sabe o que aconteceu? Eu falei: pastor,
Eu sei, mas eu não acredito. Não pode ter acontecido isso. Não aconteceu. Não é verdade. O senhor está mentindo. Mas mentindo do que se eu não falei nada? Não pode ser, pastor. E ela continuou vendo televisão. E ela se levantou, foi para a cozinha. Anda para lá, anda para cá. A gente está sentado. E na cabeça dela existe uma rejeição com relação àquela verdade. O marido morreu. Ela é viúva, mãe de 2 filhos. E a reação dela é completamente fria, completamente desprovida de emoção. Só que aquela reação desprovida de emoção também é uma ação completamente tomada por emoção. Só que uma emoção doente. Reage como se nada tivesse percebendo, como se nada tivesse acontecido. Nós tivemos que dar uma sacudidela. Olha, aconteceu isso. Cai na real, aceita a realidade. Vamos reagir, chora, grita, dá cabeçada na parede, qualquer coisa, mas reaja. Não acredito. Emoção sob distúrbio. A ansiedade trabalha na minha emoção, e ela então me incapacita de encarar os problemas da vida. Ou eu os vejo maiores do que são, ou eu os vejo muito menores do que são. E quem vê problemas da vida maiores do que são ou menores do que são, está sempre fugindo da realidade. Quem foge à realidade não encontra vitória, irmão. Por isso que a ansiedade é um problema. E aí o que acontece com quem surta na ansiedade? Ele sempre se vê como vítima. O problema da ansiedade é que ela nos torna vítimas. De modo que sempre que olhamos as circunstâncias, sempre que olhamos os problemas, e a vida são problemas, já dizia o poeta, né, irmão? Irmão, você quer viver bem na tua vida? Quantos querem viver bem, irmão? Diga assim: pastor, eu quero viver muito bem. Pergunta, irmão, que está do seu lado: você quer viver bem mesmo, meu irmão? Quantos querem? Diga: eu quero. Todo mundo quer, irmão. Então caia na realidade. Cai na real, irmão. A vida é constituída de dores. A vida é constituída de adversidades. A vida é constituída de abismos e pedras. Ou nós aprendemos a caminhar no abismo, ou nós aprendemos a quebrar pedras ou carregá-las, ou nós vamos viver surtados num mundo onde vitórias não acontecem. E deixa eu te relembrar uma coisa, irmão, porque você já sabe: Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para se encontrar com vitórias sempre. Mas vitórias só acontecem na realidade. E quando nós nos sentimos vítimas, esse complexo de vítima eterna, esse complexo alimenta a nossa enfermidade. Ninguém vence ansiedade se achando vítima do mundo. Ninguém vence ansiedade se achando vítima do sistema. Ninguém vence ansiedade se achando vítima do marido, da esposa. Ninguém vence ansiedade se achando vítima da família, dos pais, do patrão, do empregado. Ninguém vence ansiedade se achando vítima eterna. E essa palavra Deus manda ministrar o teu coração nessa noite. Ansiedade é pecado. E esse tipo de pecado chamado ansiedade só se vence quando a gente o encara com a cara aberta. Porque problemas só existem para serem vencidos e resolvidos. Não existe outra razão para problema acontecer conosco, senão para serem vencidos e resolvidos. E muitas vezes, irmãos, essa ansiedade, ela se torna crônica, porque toda vez que nós nos encontramos com os problemas da vida, e a vida são problemas, nós olhamos para os problemas e reclamamos da vida, porque nós nos achamos vítimas da vida. Só que se achando uma vítima eterna, você não vence problemas. Você tem que entender que a vida é carregar pedra mesmo, irmão.
Viver é aprender a andar nos abismos, nos lodos da vida. Porque em Cristo, irmão, nós estamos capacitados a suportar qualquer situação. E onde é que está escrito isso na Bíblia, pastor? Onde é que a Bíblia diz que a gente está capacitado a viver qualquer situação? Eu não sei em que situação você entrou aqui, meu irmão, minha irmã. Ninguém sabe, não é verdade? Os problemas que mais doem na alma, os problemas que mais angustiam o ser, eles não vêm à tona. Eles nunca se tornam públicos. Eles são nossos. Somos nós e nós mesmos. Estão aqui. E alguém às vezes te vê amuado, nos vê amuado e diz assim: eu posso fazer alguma coisa por você? Aí você entra num inconsciente sentimento dúbio, de dubiedade. Por um lado você queria muito dizer: rapaz, eu gostaria muito que você pudesse fazer alguma coisa. Eu queria muito que uma pessoa solícita, amiga, parceira como você pudesse me ajudar nisso. De um lado fica esse desejo desenfreado, louco de dizer: você pode. Mas por outro lado você tem que abrir a boca e dizer a real, a realidade. Qual é a realidade? Posso fazer alguma coisa por você? Geralmente o que a gente fala? Não, ninguém pode. Aí você que é solícito diz assim: bom, então eu vou orar por você. Isso, faça isso, me ajude em oração. E quando você diz assim: me ajude em oração, me ajude nessa área espiritual, porque no campo concreto ninguém pode fazer nada, somos eu e Deus. Agora então, aonde é que está escrito de que nós em Cristo estamos capacitados para viver qualquer situação, inclusive essa na qual você se encontra, que você acha sem solução? Essa situação diante da qual você já exclamou para si mesmo: eu não aguento mais. Como é que você sabe, como é que eu sei que essa situação que provoca tanta dor e angústia e mais ansiedade é possível de suportabilidade? Simples, a Bíblia diz que nós não seríamos jamais provados além daquilo que a gente pudesse suportar. Chegou até a tua vida essa adversidade, irmão? Sim ou não? Você pode suportar. Diga, irmão, que está ao seu lado: você pode suportar. Pastor, dói demais. Você pode suportar. Ou Deus é mentiroso. E aí, como Deus não pode ser tomado por ansiedade, quem está equivocado no diagnóstico é você. Porque a tua emoção está vitimizada pela ansiedade, é que você diz: eu não vou suportar. Porque a tua intelecção está afetada pela emoção, é que você diagnostica e diz: não tem jeito. É porque o teu dinamismo, o teu mover, o teu agir está infeccionado pela ansiedade, que você diz: não posso fazer mais nada. Deixa eu te dar uma notícia de Deus no teu coração: você está equivocado. Você não chegou no fim do túnel. Você pode até estar a caminho dele, mas lá no final esse teu problema vai estar solucionado, porque o Senhor é contigo, amado. Diga, irmão, que está do seu lado uma vez mais: acredita nessa palavra, minha irmã ou meu irmão. Você está enganado a respeito do diagnóstico que você está fazendo sobre o teu problema. Para com esse complexo de vítima eterno. Ele só alimenta a enfermidade. Quer vencer a ansiedade, meu irmão? Encara o problema. Para de achar culpados. Para de transferir responsabilidades. Para de querer se vingar. Para de se achar uma vítima eterna da vida. Porque, como eu já falei aqui, a vida não está nem aí para nós. Ela diz: se você quiser me viver, me viva. Se não quiser, alguém vai viver no teu lugar, bobo. Quer um conselho, irmão? Viva a vida. Viver é bom demais, irmão. Sim ou não? É bom. Ansiedade é pecado. Segunda realidade que a gente encontra nesse texto:
A ansiedade transforma a oração, a súplica, em amuleto da sorte. Tem alguém aqui dentro que tem uma figa aí no chaveiro, alguma coisa assim? Não precisa falar não. O sangue de Jesus tem poder. Tem algum irmão que tem uma folhinha dentro da Bíblia, uma folha que achou assim, está lá, né? Seca. Amuletos. Tem alguma irmã aqui que quando o bebê teve soluço, botou um pedacinho de jornal na testa? Não entendi esse... Melhora, pastor, melhora. Tem algum irmão aqui, que é da minha geração, que quando jogava aquela peladinha no campo, dava uma dorzinha do lado, a gente botava uma vassourinha? Tem algum irmão aqui, ou irmão, quando alguém fala alguma coisa ruim perto de você, você faz isso aqui, ó. Isola, irmão. Aí você se converte, está amarrado, né, irmão? Ou então faz, ó, está amarrado. Amuleto. Sabe o que a ansiedade faz com o coração? Amuleto. Pastor, onde é que o senhor arrumou isso aí? Pelo amor de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes do quê? Antes da ansiedade. Antes de ser tomado por ela, antes de ser dominado por ela, antes de se desesperar, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pelo quê? Oração e súplica com ações de graça. Antes da ansiedade tem que vir o quê? A oração e súplica. Por que tem que vir antes? Porque depois, irmão, quando a ansiedade pega a gente vai orar, a gente já ora porque está dominado pela sensação, pela ansiedade na emoção, no intelecto e no agir. A gente já ora com desencargo de inconsciência. Senhor, abençoa Jesus. Oh Deus, eu estou aqui orando, Jesus, tem misericórdia. Mas lá no fundo, eu já sei que não vai funcionar. Eu estou orando, ó. Eu vou orar, né? Quem sabe hoje ele ir lá, né? Você ora como desencargo de consciência, para que quando o pavor bater, você mais uma vez se vitimize e diga assim: mas eu orei, pastor. Eu orei, eu clamei, eu jejuei, fiz a campanha. Fez antes ou depois? Fiz depois. Já estava dominado. Tua emoção já estava doente. Tua intelecção já estava doente. Tua capacidade de agir já estava doente. E aí, as nossas orações e súplicas começam a ser tão somente o praticar de uma religiosidade vazia que Deus não conhece, Deus não procura intercessores. Deus procura o quê, irmão? Adoradores. Por isso que a oração e súplica tem que ser com o quê? Leia aí, finalzinho do versículo. Com ações de graças. Porque senão, a oração é um amuleto, irmão. Se torna prática religiosa. A mesma razão com a qual tem pessoas que botam um copo d'água lá no pé do gesso. Bota o olho de boi dentro d'água. Bota o Buda com a Buda para fora. Ou o elefante também, né? Amuleto. É o irmão ou a irmã que bota a Bíblia lá na cômoda aberta. Em que salmo, irmão? 91. Como é que você sabe, irmão?
Ah, pastor, a Bíblia está... Pastor, aqui está sempre... Ainda não tem nem vergonha de dizer. Está no Salmo 91. Legal. Ajuda, né, irmão? É a mesma coisa que acender o incenso. Compra aquele incensozinho lá na rua da Alfândega. Aí acende o incenso. Desanuviar. Energizar, né? Vai energizando. Vai ajudar na tua ansiedade. A ansiedade transforma a oração em amuleto. Oração não é amuleto, irmão. A palavra de Deus não é amuleto. Oração não é sinônimo nem de petição. Oração é resposta à ação e à palavra de Deus. A oração é o que estabelece o diálogo. Porque Deus fala, se eu não respondo, não é diálogo, é monólogo. Como também se você fala e Deus não responde, é monólogo. Deus não quer monólogo, Deus quer diálogo. Duas pessoas, ação e reação. Um emissor e um receptor. É assim que Deus gosta de se relacionar. Aliás, é a única forma com a qual Deus se relaciona. Deus quer que a oração na tua vida não seja um amuleto, não seja sinônimo de petição. Porque muitos de nós, tomados pela ansiedade, pega a oração e transforma naquilo que a gente leva para o supermercado quando vai fazer compra. Quando você vai fazer compra no fim de mês, o que você leva para o supermercado, irmão? Uma listinha. E aí você entra no supermercado e vai lá naquele corredor e pega na lista e vai botando dentro do carrinho e vai riscando lá, não é? Quando está tudo riscado, diz assim: estou suprido. Vai embora. Muitos de nós entramos no quarto com uma listinha espiritual. Senhor, eu preciso disso, 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 disso. O carrinho está aqui, é só fazer jorrar. Deus olha para você e diz assim: filho, o que você está pensando que oração é? Mas o que você está pensando que eu sou? Um supermercado existencial? Você acha que eu sou um almoxarifado ao qual você recorre quando a tua despensa esvaziou? É assim que você se relaciona comigo? Oração, irmão, não é sinônimo de petição. Posso passar um serviço de casa para você? Tenta nessa semana, pelo menos uma vez no dia, orar sem pedir. Tenta orar sem pedir. Veja como é que é difícil. Mas é esse nível de intimidade que Deus quer que nós cheguemos. Só que a ansiedade impede. Por uma simples razão, irmão. A ansiedade, ela vem como opositora da fé. A ansiedade, ela vem contrapor a sua fé. Mas contrapor como? A ansiedade traz sofrimento. Por quê? Pela ausência da resposta. Você está esperando algo, criou uma expectativa, e essa expectativa não é suprida no teu tempo cronológico, e aí você começa a ser tomado por uma ansiedade que causa transtorno na emoção, na razão e no agir. E aí, uma vez dominado, esse domínio das emoções causa um incômodo terrível, desqualifica a nossa vida, nós perdemos o sabor dela. Isso é produto da ansiedade. A ausência da resposta. A fé é o oposto. A fé é a certeza da resposta. É a prova das coisas que se não veem. Ela é opositora da fé. Enquanto a ausência, a ansiedade causa transtorno e tristeza por causa da ausência da resposta, a fé traz sossego pela certeza de que ela vem no tempo de Deus. Ela é opositora da fé. Agora me diga, por que é que você ora? Sabe por que você ora? Se ora, porque você tem fé. Se você não tivesse fé, você não oraria. Porque o produto da fé é a oração, é o clamor, é a súplica. Por isso que ele está dizendo, amado, quer vencer essa maldita dessa ansiedade, antes sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, através de oração e súplica com ação de graça. Porque se você não
se permitir clamar antes do desespero, a tua oração virou amuleto, virou lista de supermercado. Deus não pode ouvir, irmão. Você percebe como a ansiedade faz mal? Aí eu termino, irmão, te dizendo uma verdade aqui muito interessante. A promessa, para quem não está em pecado de ansiedade, e por causa disso não transformou oração em amuleto, está no versículo 7. O que está escrito lá? Se a gente vencer a ansiedade e fazer tudo conhecido diante de Deus pela oração e súplica, qual é a promessa de Deus? Versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? Corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Guardará os corações, emoções, pensamento, intelecção. Onde é que a ansiedade causa distúrbio? Na intelecção, na emoção. Vem o Senhor e diz: olha, se você lutar contra ela, não se ver como vítima eterna, se você não transformar o relacionamento comigo em amuleto, mas em diálogo, em encontro dia a dia, relacionamento, Ele diz: eu vou te abençoar com a minha paz. É a paz de Deus, não é a paz do mundo não. É a paz de Deus, e a paz de Deus é inexplicável, excede a todo entendimento. Não excede a alguns entendimentos, excede a todo entendimento. Pastor, me explica a paz de Deus. Não dá. Doutor, me explica a paz de Deus. Não dá. Cientista, me explica a paz de Deus. Não dá. A paz de Deus é inexplicável. E Ele está dizendo que nos abençoaria com essa paz, que se manifesta exatamente no lugar que está tomado pela ansiedade. De modo que o Senhor está me ensinando que paz de Deus e ansiedade são inimigos mortais. Não coloca os dois na mesma mesa, eles não sentam. Se a paz de Deus for liberada e chegar no lugar onde existe ansiedade, ela vai embora. E se a ansiedade do homem, da tua alma, do teu ser, chegar no lugar onde a paz de Deus está, a ansiedade não entra. Elas são inimigas. Agora olha que coisa interessante, irmão. A promessa para quem venceu a ansiedade é o quê? A paz de Deus, que todo entendimento. Aqui está dizendo que Deus solucionaria o problema? Está dizendo que Deus atenderia o que você pediu, clamou? Aqui está dizendo que Deus daria, como um supermercado dá, aquilo que você levou como listinha para ele em súplica e oração? Não, Ele está dizendo, irmão, que mesmo que as tuas necessidades, segundo a tua visão, não sejam supridas, ainda assim você não seria roubado na sua paz. Eu falei que a vida são problemas, de modo que você não precisa ter seus problemas solucionados para ter paz. Você pode ter paz a despeito dos problemas, porque é promessa de Deus. Como é que eu explico isso, pastor? Não explica, vive-se. Aí, se você é abençoado com a paz de Deus, tuas emoções se mantêm equilibradas, tua intelecção se mantém equilibrada, tua capacidade de agir se mantém equilibrada. E você já aprendeu aqui deste lugar que o maior desafio do homem pós-moderno, o homem dessa geração, é manter ativa a sua capacidade de manter-se equilibrado. Porque nós vivemos um tempo tão conturbado que nós somos desafiados a nos desequilibrarmos a todo instante, irmão. Nós somos uma gangorra emocional. Nós somos uma gangorra espiritual. Nós somos um nicho de desequilíbrio, irmão. Nós somos uma roda gigante existencial. Um dia a gente está lá em cima, irmão. Quem passar do nosso lado, a gente queima com fogo no nome de Jesus. Mas chega outro dia, se uma mosca pousar no nosso ombro, a gente quer morrer. Tem dia que você já levanta dando glória, irmão. Tem dia que você já levanta com um sapatinho de fogo, rapaz. O diabo diz: ó, não passa nem perto dele hoje, que ele está cheio da glória, irmão.
E o diabo foge mesmo. Mas tem dia que tu já acorda, parece que tem um saco de cimento nas costas. Aí pergunta, por que você está assim? Não sei. São aquelas noias, aquelas neuras, sem razão. Isso acontece com qualquer um. Está vivo, irmão? Quantos estão vivos aqui ainda? Diga assim, eu estou vivo graças a Deus. Então você pode ser vítima de neuras, de paranoias, de angústias. Como eu falei na quarta-feira passada, temos que aprender a vivê-las sem culpas, pelo menos. Agora veja que a Bíblia diz que nossas súplicas devem ser levadas antes da ansiedade, porque a paz de Deus guardará o nosso coração, o nosso pensamento em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento. Ou seja, ele está dizendo, a bênção vem. Mas antes da bênção vem a preparação para recebê-la. Perceba comigo. Você está pedindo a Deus uma casa. Há muito tempo. Mas por alguma razão no caminho você foi pego pela depressão, pela angústia, pela ansiedade, adoeceu. E uma vez adoecido, vivendo à base de tratamento psiquiátrico, tratamento alopático, medicamentoso, vive dopado, a casa chega. Pergunto, a alegria pela aquisição da casa vai ser igual? Não vai, né? É assim que Deus faz. Ele não liberaria uma bênção se ele percebe que você não daria o valor que aquela bênção deveria ter. Aí ele vai preparar as tuas emoções primeiro. Ele vai preparar a tua intelecção primeiro. Ele vai preparar o teu agir primeiro, para depois liberar a bênção. Porque ele sabe que quando a gente está equilibrado, irmão, um vale transporte que a gente acha no sonho, a gente dá glória, dá cambalhota. Você está tomando um cafezinho depois do almoço, chega um amigo que você não vê há 30 anos, diz que eu pago o cafezinho, irmão, você vai dar culto de ação de graça, você vai fazer um churrasco. Qual o motivo do churrasco, irmão? Comemorar alguém que pagou um cafezinho para mim. Hoje eu cheguei em casa de viagem, irmão, eu estou apaixonado pelo meu cachorro. Eu não queria cachorro em casa de jeito maneira, minha filha ganhou. Aí a gente viaja, né, amor? Aí levamos a foto do cachorro. Jesus, que vergonha. Quem levou foi ela, Deus. Eu não, quem eu levar foto de cachorro? Coisa de mulher. Aí daqui a pouco ela está vendo lá a foto do cachorro. Deixa de ser besta, né? Amor, foto de cachorro? É bonitinho. Aí chegamos em casa, pegamos o Shadow e ele faz uma festa. Quando a gente chega, eu estava deitado no chão da sala, no tapete, com ele em cima de mim. E falei assim, Deus, louvado seja o teu nome. Esse bichinho que está aqui em cima de mim é mais uma forma do meu coração ser exercitado em amor. O lugar que o amor pelo bichinho ocupa no meu coração, a ansiedade não toma mais. O amor, minha irmã, que você tem por aquela planta no teu jardim. Tem alguma irmã aqui que ama as plantinhas do seu jardim? Quantas estão aí? Vai. Não dá uma alegria enorme, irmã? Dá. Minha plantinha. Tem alguém aqui apaixonado pelo cachorrinho também? Obrigado, irmão. Se for internado, vai todo mundo. Pelo menos, não estou sozinho, não vou ficar sozinho lá no hospício, né? Mas não é. Esse bichinho, essa plantinha, ela te ajuda pela misericórdia de Deus a exercitar o amor. E o amor que você desenvolve sobre esse bichinho é um lugar que a ansiedade e o ódio não toma nunca mais. Por isso, você tem que agradecer a Deus e a vida toda a possibilidade que você tem de amar.
ame, meu irmão. E se tem oportunidade de fazê-lo, não abra mão. Porque este lugar que ocupa no teu coração, o amor que você desenvolve sobre o que quer que seja, está liberto da doença da ansiedade ou de qualquer outro tipo de doença. E eu estava agradecendo a Deus pelo cachorrinho. Eu tenho nesse cachorro uma razão para amar, uma razão para me alegrar. Aí vem a última tópico do nosso sermão. Perceba. Você está ansioso e angustiado porque a bênção não chegou. Você está sem razão para celebrar. Escuta o que eu vou te falar. Antes de recebermos razão para celebrar, temos que aprender a celebrar sem razão. Antes de recebermos razões para celebrarmos, temos que aprender a celebrar mesmo sem razões. Pastor, essa mensagem é muito utópica. Deus não promete resolver e responder oração, Ele promete paz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Você conhece, não precisa abrir. Ele diz lá, em tudo dai. Por que eu tenho que dar graças em tudo? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está assim hoje por quê? Bom, se chegou onde está, chegou por permissão de Deus. Talvez não seja a vontade ativa de Deus, mas vontade permissiva foi. E aí, você diz assim, mas pastor, está doendo? Eu não tenho razão para celebrar, eu não tenho razão para prestar culto. Presta culto sem razão. Ele está dizendo lá, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam conhecidas os vossos pedidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Ora, se eu estou pedindo é porque está faltando. Peça com ações de graça. Suplica com ações de graça. Adora ao Senhor antes da bênção chegar. Porque se você conseguir e aprender a adorar antes de ter razão, Deus vai te dar muitas razões para adorar sempre. Sempre. É Abacuque capítulo 3, meu irmão. Eu leio para você. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Esse aqui é um servo que sofre as adversidades no corpo, mas cuja cabeça não está nas adversidades, está no Senhor, de onde vem a força. Ele adora sem razão. E quando nós aprendemos isso, Deus dá razões. É Jó. Perdeu tudo. Perdeu 10 filhos, perdeu os bens e agora perdeu a saúde, está leproso. Aí vem a boa esposa dele. Ô meu camarada, você já perdeu tudo, você amaldiçoa logo a Deus e dá um tiro na cabeça, meu irmão. Já perdemos filho, casa, bens. O que adiantou ser fiel? O que adiantou ser justo? O que adiantou ser santo? Você perdeu tudo. Agora foi a saúde. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Se mata. O que Jó diz, irmão? Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isso não pecou Jó. No capítulo 1, 21 do seu livro, ele diz assim: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E se adorar sem razão. Aí a pergunta fatídica é possível servir e adorar a Deus sem esperar receber nada dele? Para a mulher de Jó não. Para muitos de vocês não, né? Se a vida aperta, se as adversidades cercam, se a angústia domina,
na nossa cabeça passa logo abandonar a Deus e abandonar o seu povo. O que adianta estar na igreja, né, irmão? Estou sem nada, estou duro. Não consegui arrumar emprego ainda. Não consegui achar minha varoa, meu varão. O que adianta estar aqui? Presença de Deus, sem bênção de Deus, não vale de nada. E aí, optamos pela fuga. Sempre com um complexo de vítima. E aí estamos dizendo para Deus, Deus, tua presença é até boazinha, mas não é suficiente. Eu só posso servir a Deus cercado de filhos, cercado de bens, com um carro na porta, com os meus sonhos realizados. Servir-te sem sonhos não adianta. Deus está dizendo assim, ó, vai ficar doente com ansiedade o resto da tua existência. Ansiedade é pecado. Ansiedade transforma a relação com Deus em amuleto. E se isso é uma realidade na nossa vida, irmão, nós nunca teremos razões para celebrar. E quando as tivermos, as teremos por um tempo muito curtinho. O diabo rouba de nós. Agora, se eu e você aprendermos, se ainda não aprendemos, a adorar a Deus sem razão, nós nunca teremos razão para adorar. Agora, se a despeito da adversidade, tendo razão ou não tendo razão, se você adora, irmão, você vai ver. Vai chover razões para você adorar o Senhor na tua horta, em nome de Jesus, amado. E você vai saber, como diz o profeta, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O que teme a Deus e o que não teme a Deus. Mas entre você e a paz de Deus, que excede todo entendimento, tem um muro, uma parede chamada ansiedade. Entre você e as razões que Deus quer te dar para que você adore, existe uma parede, uma montanha chamada ansiedade, que você tem que vencer, irmão. Tem que vencer com coragem. Tem que encarar, ou no teu banheiro, ou na tua sala, ou onde quer que seja, e olhar a ela pelos olhos, falando, não vou ser mais vítima tua. Chega. Está doendo, está incomodando. Até hoje não adiantou eu ficar culpando, achando vítima. Até hoje não adiantou fugir, minha vida não melhorou em nada. Fugir não adianta. Fuga só alimenta a estima do inimigo. Só isso que a fuga serve para fazer. Alimenta a estima do inimigo. Por que está fugindo de mim? Porque você vê menor do que eu. A estima do inimigo. Para de fugir, irmão. Para de correr, para de reclamar, para de murmurar. Para de querer buscar culpados. Para de se achar vítima do sistema, da igreja, do trabalho, do patrão, da faculdade, da esposa, do marido. O que eles fizeram contigo já está feito. Agora não continue a fazer você mesmo, consigo mesmo. Levanta a sua cabeça e vai viver a tua vida em nome de Jesus, amado. Vença essa ansiedade, porque todas as promessas que Deus fez para você, elas vão chegar até você, se você não as impedir com a tua ansiedade. Lembra, se você esquecer de tudo que eu falei hoje, entre você e a paz de Deus que excede todo entendimento, aquela paz que equilibra a tua emoção, a paz que equilibra a tua intelecção, a paz que equilibra o teu agir, entre você e essa paz que te capacita, te prepara para a obtenção das bênçãos e das razões, entre você e ela está a parede chamada ansiedade. A minha oração é que Deus te dê força, coragem, hombridade e fé para você vencê-la, a começar por hoje em nome de Jesus. Quero profetizar, irmão, que nessa noite, pela fé, muitos de vocês vão estar saindo daqui, mas essa ansiedade não vai atrás de você, ela vai ficar aqui e vai ser derrotada em nome de Jesus, porque ela tem sido um empecilho no caminho de Deus na tua vida. Que Ele te dê força para vencer. Amém? Recebe essa palavra como vinda do alto. Então, aplauda Ele por ela. Fica de pé um pouquinho.
Vamos adorar o Senhor.